nisso, já vou até gravar aqui, porque depois eu vou enviar para vocês. Pensando nisso, o que eu pensei, Matheus? Nós temos muitas frentes, né? Elétrica, mecânica, termodinâmica, Sim. ondulatória. Então, são várias frentes. Então, eu fiquei pensando assim, se a gente abrisse demais, de repente o resultado não seria tão proveitoso. Aí, o que eu pensei? Na semana passada, nós pegamos aquela ideia da cinemática da velocidade média, umas coisinhas assim. Na semana, acho que retrasada, não sei. Aí, o que eu pensei? Em focar num assunto que era muito importante para a gente, não somente na prova externa que é o Enem, que é a prova mais importante, mas qualquer outro tipo de prova que esse assunto seja fundamental. E aí, qual foi a Boa minha noite. proposta? E aí, boa noite, tudo bem, Vitor? Aí, qual foi a minha Boa noite, proposta? Vitor. A minha proposta foi de tratar da cinemática. A gente vê a descrição de movimento uniforme, que nós discutimos um pouquinho, movimento variado, e vira e mexe uma situação de velocidade média. Eu comentei com vocês e vou repetir, que no Enem, você tem certeza absoluta, quando você entra na prova, independente de você chegar nela ou não, que você vai ter uma questão de cinemática, velocidade média, movimento variado, retilíneo uniforme, uma condição de energia e uma condição de força de dinâmica. Isso vai estar na prova. Então, quer dizer que esse assunto que vai ser abordado aqui hoje, mais com o intuito de resolução de exercício e aplicação direta de alguns conceitos, ela vem, então, apresentar uma proposta no sentido que essa questão vai estar na prova do Enem, ponto final. E é desse jeito pronto. E aí, para a gente não perder tanto tempo, né? Eu já vou aqui abrir, então, a nossa primeira situação. Eu vou propor... Aqui tem uma ordem definida dos meus slides, mas eu vou fazer uma ordem totalmente alternada, que vai ser mais interessante, tá bom? Deixa eu passando, então. Deixa eu indo mais. Vou fazer uma ordem que é mais legal para a gente. Tá. Vê se chegaram para vocês aí exercício 2. Apareceu? Apareceu. Tudo bem. Todo mundo está conseguindo visualizar? Deixa eu falar no chat aqui com a galera. Opa, tem Yasmin aí. Eduardo, deixa eu ver todo mundo aqui. Eu vou falar todos que é melhor. Matheus está tranquilo? Falou. Maria Eduarda, Ralph, Vitória, Yasmin. Dá para ver. Tudo tranquilo para vocês, né? Se tiver ruim, vocês me avisam. Dá para ver sim, professor. Tudo bem. Então vamos lá. Olha só. Eu vou ler essa primeira questão e ela acaba sendo um pontapé inicial para a gente no sentido de algumas informações que vai ser importante para a gente diferenciar alguns aspectos malucos aí que eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ler a questão toda para a gente ver o diferencial dela. Deixa eu botar a telinha da gente aqui para baixo. Aí que vai ficar um pouquinho melhor. Vou lá. Na estrada do Porto... opa, tem mais gente entrando aqui. Deixa eu liberar primeiro. Liberei. Vamos lá. Na estrada do Porto, todos os navios devem cruzar um estreito canal de 300 metros de extensão. Com medida de segurança, essa travessia deve ser realizada com uma velocidade máxima de 6 metros por segundo. Um navio de 120 metros de comprimento, movendo-se com máxima velocidade permitida, ao realizar tal travessia, ele vai completar a travessia desse canal no intervalo de quanto tempo em segundos? Então, olha só. Primeiramente, ele deixa bem claro para a gente, não sei se vocês verificaram, na segunda linha, que ele deve atravessar com uma velocidade máxima de 6 metros por segundo. Eu não sei se fica claro para vocês, ou meio que implícito, que esse movimento acontece com velocidade constante. Isso é claro para todo mundo? Sim ou não? Sim. Então, a primeira informação que eu vou botar no texto aqui embaixo para a gente é o seguinte. O fato dele definir que ele vai atravessar todo esse estreito, essa coisa maluca aí, com uma velocidade de 6 metros por segundo, fica bem claro para a gente, eu vou anotar aqui, que a velocidade desse móvel, desse navio, desse barco, é uma velocidade constante. E aí, pessoas, tem uma informação muito legal que eu vou colocar para vocês. E eu acho que isso vai ser... Oi, sim. A Yasmin tá pedindo ajuda no chat. Opa, tá bom. Deixa eu ir lá na Yasmin aqui. Ainda bem, vocês vão falando comigo aí, que eu preciso de vocês. Mas o áudio não está saindo. Sim. Tudo bem, Yasmin. Veja bem. Se eu não me engano, vai ter uma barrinha. Gente, vocês falam comigo aí se eu estou diferente falando besteira, tá? Tem uma barrinha no Zoom
que está escrito, tem um microfonezinho que fica oscilando, que é escrito como mute. Ele provavelmente deve estar com um xizinho vermelho. Você vai ter que clicar nele. É isso mesmo, Matheus? Ou falei besteira? É isso mesmo. Quando você amplia a tela, ela fica em tela cheia, ele fica no canto inferior esquerdo. Aí ele tá com um traço vermelho. Você clica em cima que ele abre para você poder falar. Isso. Yasmin, deixa eu falar Yasmin no chat. Deixa eu falar aqui. Então, eu vou botar bem assim para ela. Botão vermelho, né? Em tela cheia. Canto direito. É no canto esquerdo, professor? Ah, foi mal. Vou botar canto esquerdo. É verdade. Eu vou falar com ela. Só clicar. Eu não sei quem falou comigo que Yasmin estava com problema. Quem é que falou comigo aí? Foi Eduarda? Vitória. Vitória, vê aí, Vitória, se deu certo agora. Pergunta a ela. Deixa a Vitória ver se deu certo aí. Deu certo, Vitória? Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se tomara que dê certo, né? Ô, Matheus, enquanto a Vitória tá vendo, tá legal a tela, a iluminação tá razoável, o som para você tá razoável, como é que tá? Fala aí. Tá perfeito aqui, professor. Tá tudo Beleza, tranquilo. beleza. Enquanto a Vitória tá vendo lá com Yasmin, ver se tá certo, olha o que eu vou falar para vocês. O fato dele definir que tem uma velocidade máxima, meio que escondido, ele falou que é uma velocidade constante. E olha a minha fala que eu vou anotar aqui para vocês, ó. Eu vou anotar aqui e vou colocar dessa maneira. Falar que é velocidade constante, você tem uma grande vantagem. Eu sei que isso quer dizer para a gente que é MRU. Aí você fala, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Mas o fato de ser movimento retilíneo uniforme, você pode resolver essa coisa, pessoas, como se fosse velocidade média. Então, olha, eu estou botando até em caixa alta. Toda vez que você identificar, vamos ver o chat aqui de novo. Vamos ver? A Yasmin botou bem assim, Matheus, ó, onde está escrito conectar o áudio, eu já cliquei. E eu acho que ela não continuou ouvindo. Você consegue saber o que pode ser isso, Matheus? Olha só, o meu funcionou normal quando eu entrei, então não sei dizer se tem algum problema. Vou falar para Tem uma Yasmin. barrinha aí que clica de tarefa ali em cima, que ele abre, aí Uhum. tem para você selecionar o microfone dentro dessa própria caixinha. Entendi. De microfone. Você clica ali na barrinha, ela sobe e aparece aqui. Selecione o microfone. Aí você seleciona, se tiver algum microfone conectado, né? Não sei se ela está no celular, eu estou no computador. Isso, eu vou perguntar a ela. Eu dei uma ideia para ela. Eu falei para ela tentar sair e entrar de novo. Não sei se isso pode auxiliar nesse sentido. Ô, Vitória, você está no PC ou está no celular? Eu tô no PC. Está no PC. E, Vitória, Yasmin está no PC ou no celular? Professor, Oi. eu tô no celular e eu apertei para conectar o áudio e funcionou normalmente. Ah, então. O que pode ser, hein, pessoas? Eu não sei dizer o que pode ser. Mas aqui, a Vitória vai nos No auxiliar. meu, assim que eu entro, eu não consigo te ouvir. Eu tenho que clicar e esperar Isso! um tempo. Aí Isso. depois que ele volta. Isso. Ele fica meio assim, conectando, não é isso? Isso. Aí depois que aparece o mute. É isso mesmo. Vamos ver se vai dar certo para ela, né? Enquanto isso, eu vou dando umas ideias para vocês. O Pessoas, professor, só perguntando, você está gravando essa aula? tô gravando. Perfeito, que as meninas do grupo estavam pedindo. Não, tô gravando aqui na boa. Valeu, Flavão. Tranquilo. Agora, olha só. Primeira linha que eu falei para vocês. Se o cara define para você que tem um padrão de velocidade máxima, um padrão de velocidade mínima, implicitamente, ele está dizendo lá, ó, é velocidade constante. E se ele falar para você que a velocidade é constante, meio que escondido por esse termo que eu falei, nós vamos pensar em resolução de exercício no conceito de velocidade média. Quando eu falo pensando no conceito de velocidade média, não sei se todo mundo lembra, como que a gente determina o conceito de velocidade média para calcular alguma coisa? Velocidade média é distância dividido pelo tempo. Vamos guardar essa ideia. Mas olha só, eu sou péssimo em desenhos, mas esse meu desenho vai ser muito importante para a gente. Olha o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar desenhar aqui o canal,
porque ele falou que vale 300 metros. Vou tentar, né, pessoas? Não sei se eu vou conseguir desenhar ele, não. Mas não custa nada, né? Vou botar aqui, ó. Isso aqui vai ser o canal. Estão vendo aí um retângulo que eu botei, mais ou menos? Sim? Sim, sim. Vou botar o comprimento desse canal, que é esse retângulo aí. Já vou escrever. Ele deixou bem claro para a gente que é 300 metros. Então, vou escrever aqui, ó. 300 metros. Opa, tem mais gente aqui. Parece bobeira, mas essa informação vai ser importantíssima para a gente. E ele fala para a gente que o tamanho do navio, que atravessa esse estreito de 300 metros, ele mede 120 metros. Eu vou tentar também, pessoas, fazer esse desenho aí do navio. Vou botar o navio aqui, ó. Ó, o navio começa a atravessar nesse ponto aqui, ó, que eu botei ali. Não sei se eu não consegue ver também. Só que o tamanho desse navio, ele é 120 metros. Então, eu vou anotar aqui, ó. Tamanho do navio, 120 metros. Agora, deixa eu fazer uma pequena observação para vocês. Deixa eu subir minha telinha para lá. Deixa eu fazer uma observação. Vê se vocês concordam comigo no que eu vou falar aqui agora. Esse desenho que eu representei, pessoas, é aquele momento que esse navio... conseguiu. Conseguiu? Opa! Graças. Conseguiu. Boa, boa. Fenomenal. Esse momento, vou dar até um traço aqui, ó. Vou separar. Esse momento que eu desenhei, pessoas... Deixa eu dar um tracinho aqui. Esse momento que eu desenhei ali é o momento que o navio começa a atravessar esse porto, o canal do porto. Quando esse navio termina a travessia, olha como é que fica o desenho. Vê se vocês concordam comigo. Continua aqui, bonitinho, o porto tá lá, bonitinho, o estreito dele, sei lá, é aquela parte que ele tem que passar. O tamanho dele, vou representar de novo aqui para vocês não esquecerem, que continua sendo a mesma coisa, não altera, é constante que a gente bota. E eu vou colocar aqui agora como que estaria a configuração do navio ao finalizar a travessia. Não sei se vocês concordam. Ao finalizar a travessia, ele vai estar mais ou menos daquele jeito que eu coloquei ali, ó. O tamanho dele continua sendo a mesma coisa, que é 120 metros, que é o tamanho desse navio que eu vou colocar aqui, ó, 120 metros. Deixa eu perguntar. Vocês conseguiram entender? O desenho meu à esquerda, quando o navio começa a atravessar o estreito do porto, o canal. O meu desenho à direita, ele terminou a travessia. Todos concordam comigo? Sim ou não? Sim. Olha o que eu vou marcar para vocês aqui, pessoas. Olha o que eu vou marcar. Vou pegar o meu pincelzinho. O ponto de partida que ele começa a atravessar o canal do porto é esse. Ao terminar, pessoas, esse ponto está aqui. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Então, na verdade, a distância que esse navio percorreu para propagar toda essa movimentação dessa travessia do porto, começa nesse ponto que eu marquei aqui, que na verdade é no início da travessia, que está aqui. E ao finalizar, pessoas, o ponto inicial que representa a ponta do navio, ela está aqui, ó. Ponta do navio. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas a distância que esse navio percorreu foi todo esse trajeto aqui, ó. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Sim? Então, já que eu coloco isso, tudo fica muito mais simples. Todo mundo concorda aqui comigo nessa história que eu vou botar aqui embaixo agora, ó. Velocidade. Já que o movimento é uniforme, eu posso fazer com velocidade média que eu falei para vocês. Nada mais é do que distância dividido pelo tempo. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim. Beleza. Qual é a velocidade desse navio que permanece constante? Porque ele cita na segunda linha do exercício. 6. Concorda comigo? Sim. Pessoas, distância total que ele vai percorrer de acordo com o meu desenho, que está bem mais ou menos. É a extensão do canal mais o comprimento desse navio. Extensão do canal mais o comprimento desse navio é 300 mais 120. Eu não sei se todo mundo concorda. A extensão total vai ser 420. Todos concordam? Sim, Sim. claro.
E eu quero saber o tal do tempo que está aqui, ó. Não tem nada embaixo do 6, eu coloco 1. E aí, pessoas, aquela matemáticazinha lá do tio Delfonso, né? 6 vezes T. 6T. 6T, tá lá bonitinho. 1 vezes 420. 420. 420. Agora eu preciso aí de... Ah, detalhe, pessoas, a velocidade está em metros por segundo, tá? E a distância está em metros. Isso quer dizer que naturalmente o tempo já vai sair em segundos, tá? Agora fala para mim, quanto que dá 420 dividido por 6? 7. 7. 70, né? 7, tá legal, 7, legal. Mais um zerinho, 70 segundos. Ou se você preferir, 1 minuto e 10 segundos. Pessoas, o que vocês acharam da primeira questão? Falei. Conseguiram entender? Sim. Sim, tá bem tranquilo. Beleza, beleza? Pessoal que não está conectado no microfone, no chat, todo mundo entendeu? Bom, Entendi, professor. beleza, teve uma coisa muito boa. Yasmin conseguiu entrar, a galera está conseguindo ouvir, parece. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Vitória, tá dando para ouvir as duas Vitória? Vitória ao quadrado aí, né? Sim. Assim, professor. Beleza, então. Então, escuta só. Eu tinha que começar com uma questão mais tranquila, para a gente dar aquele pontapé inicial. Eu não queria assustar ninguém. Mas agora eu já vou aumentar um pouquinho o nível da questão. Uma questão um pouquinho diferente. Mas que tem tudo a ver com essas relações que a gente está falando de movimento constante, que é o movimento uniforme, que a velocidade não muda. E tem um outro movimento que eu discuti um pouco com vocês, que é o movimento variado, que existe a possibilidade da velocidade aumentar ou da velocidade diminuir. Eu falei com vocês em aula, para a galera do terceiro, para a galera do pré, que o Enem adora gráfico. Você partir de condição de movimento, não entender gráfico, você já perdeu uma questão. E hoje eu queria trazer isso para vocês, eu trouxe uma questão que traz essa informação do gráfico, e é muito importante a gente capturar aquelas ideias que a gente tinha do gráfico do movimento uniforme e o gráfico do movimento uniformemente variado. Então, quando eu ler a questão, antes que a gente possa pensar em marcar alguma opção da questão, a gente vai discutir essas possibilidades do gráfico que a gente tem, que é muito mais importante. O importante não é você marcar o X. O importante é você ter toda a bagagem do conceito para fazer qualquer questão que possa aparecer o gráfico. Então, deixa eu apagar isso aqui. Infelizmente, eu tenho que apagar assim, manualmente, porque senão ele fica na tela, né? Mas, assim, o ruim só do Zoom, não é o ruim, né, pessoal? É a internet. Se no Brasil tivesse uma internet boa, a gente estava feito com essa ferramenta aqui, né? Mas o fato não tem limita a gente. Mas se a internet fosse boa, poxa vida, era uma ferramenta fenomenal. Deixa eu passar então para a próxima questão que eu quero do gráfico. Opa, vocês estão vendo que tem muita coisa aí para a gente, né? Opa, chegou na questão que eu quero. Pessoas, posso ler essa questão então? Vê se apareceu para vocês. Exercício 5, Enem 2016. Apareceu? Sim, apareceu. Então vamos lá. Deixa eu ler a questão. Antes que a gente possa imaginar o que vai perguntar, vamos tentar ler a questão e entender o que está rolando na questão, que é o mais importante. Então eu vou lá ler com vocês. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido. Então, pessoas, você tem 2 veículos que estão andando tudo para frente, faz de conta, né? E tanto o veículo da frente como o veículo de trás possuem uma velocidade fixa, constante, não muda. Então, tem um veículo na frente, um veículo atrás, tudo indo para o mesmo lado e com velocidade constante. Se essa velocidade entre eles é constante, quer dizer que, a princípio, se for a mesma velocidade do da frente, for a mesma velocidade do carro de trás, se for a mesma, a distância se mantém a mesma, se for, tá bom? Continuando. Devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento que o motorista detecta o problema, que exige uma freada brusca, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios, e a segunda relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto que ele está com o pé no freio. Deixa eu resumir aqui para vocês. Olha o que o cara falou. Eu entendi isso quando eu li a primeira vez e toda vez quando eu leio eu tenho esse entendimento. Vê se você tem esse mesmo entendimento que eu tenho. Ele falou que quando você está numa via
que tem uma velocidade controlada, velocidade máxima, e supostamente você tem dois veículos com velocidade constante que trafegam para o mesmo lado, é muito importante que você mantenha uma distância mínima, porque se acontecer um evento adverso e essa distância mínima não for a distância suficiente, você pode colidir. E ele cita que quando você vê um evento adverso, você visualiza o evento adverso, leva um tempo para, no momento que você viu, até você acionar o freio. Então, vê se vocês conseguem captar essa ideia comigo. No momento que você vê o evento adverso, até o momento que você vai pisar no freio do carro, vocês concordam comigo que essa velocidade nesse curto intervalo de tempo se mantém constante? Sim ou não? Deixa eu ver. Sim, sim. Perfeito. Opa, o Vitor aí. Isso aí. Então, olha só. O que rola então? Vê se vocês pegam essa ideia comigo. Olha a interpretação que eu estou tendo. Estou dirigindo meu carro, no momento que eu vejo um sinal que fechou, ou eu vejo uma batida, ou eu vejo alguém atravessando lá, naquele momento que eu vejo, até o momento que eu vou pisar no freio, nesse intervalo de tempo, o meu carro ainda permanece com velocidade constante. Claro, para todos isso, o Matheus falou que tá beleza. Todo mundo concorda? Pode falar via microfone, via chat, beleza. Agora escute. Eu agora pisei no freio. Nesse momento que eu piso no freio, Matheus, aí a velocidade vai caindo, concorda? Sim ou não? Claro. Então, peraí, pessoas. Agora, vocês são meus alunos de mecânica. Meus alunos de mecânica, aí, se errar isso, eu posso bater em vocês. Então, eu vou fazer um negócio aqui agora, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu nem quero ler a questão. Eu quero fazer gráfico. Ó, vou botar até o primeiro gráfico aqui. Fazer um gráfico aqui vertical. Estão vendo aí do lado esquerdo, gente? Sim, sim. E aqui, beleza, bonitinho. Vou escrever bonitinho, porque eu não sou bobo, né? Aqui, na vertical, vai ser o V. E na horizontal, vai ser o T. Todo mundo concorda que meu gráfico que eu estou fazendo é o VT, sim ou não? Sim. Pessoas, olha a pergunta que eu vou lançar para vocês. Eu não aceito vocês errarem. Vou até abrir o chat aqui para eu acompanhar, porque a galera pode responder no chat. Se vocês errarem, eu mando uma onda sinistra de raio-x para vocês de alto poder de penetração. Pessoas, olha só. Vocês concordam comigo que são duas etapas. A primeira etapa é aquele momento que você vê até pisar no freio, o carro fica com velocidade constante. Sim ou não? Sim. Sim. E o segundo momento, eu piso no freio, a velocidade do carro vai caindo. Agora, a minha pergunta para vocês, pessoas. Como que seria, na primeira etapa, no gráfico VT, velocidade por tempo, uma situação que representa que a velocidade é constante? Fala aí, Matheus. Uma reta. Uma reta. Puta, muito bom. Pessoas lá, primeira etapa, estou botando aqui, ó. Uma reta. Botei, bonitinho, legal. Na segunda etapa, Matheus, ele fala que você aciona os freios. Quando você aciona os freios, você tem uma coisa que eu falo fisicamente, que é uma aceleração negativa. É uma situação que você promove um tipo de movimento que eu falei em sala de aula, chamado movimento retardado. E o movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado ou retardado no gráfico VT, vocês não podem esquecer disso que eu falei em sala de aula, é uma reta, sim ou não? Sim. É uma reta. Se a velocidade aumenta, pessoas, é uma reta crescente. Se a velocidade diminui, é uma reta decrescente. Vocês concordam comigo, então, que no gráfico VT seria uma coisa parecida com isso? A segunda etapa? Sim, sim, claro. Pessoas, fala todo mundo aí para mim, microfone ou chat. Está tranquilo para todo mundo? Sim. Beleza, Sim. beleza? Então, ó, eu acabei de fazer para vocês o gráfico VT. O gráfico VT. Agora, olha a informação que eu vou comentar com vocês. Grava essa coisa. O único gráfico que passa a ter um comportamento não como uma reta, como se fosse uma curva, como se fosse uma parábola, é do movimento retilíneo uniformemente variado. E eu vou escrever isso aqui para vocês nunca mais esquecer. Escrevi aqui, ó. Caixa alta. MRUV. Ó, vai ser curva. Não vou nem botar parábola, não. Vou botar curva. Vou botar assim. Vai ser curva em duas situações de gráficos. Olha a primeira situação. S vezes T.
E olha a segunda situação que eu vou botar, pessoas. Olha, V vezes D. Pessoas, se você tiver um gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, que movimento que é esse que eu não lembro, professor? É aquele movimento ou que a velocidade aumenta ou que a velocidade diminui. Se eu tenho um gráfico que representa tal situação, o gráfico ST tem que ser uma curva, e o gráfico VD, que geralmente ninguém fala sobre ele, obrigatoriamente é uma curva. Gráfico movimento retilíneo uniformemente variado. Se eu tiver o gráfico ST, é uma curva. Se eu tiver o gráfico VD, também é uma curva. Mas se o gráfico for VT, olha que eu vou botar embaixo. Ó, se eu estou no MRUV e eu tenho reta, que pode ser crescente ou decrescente, isso quer dizer que só pode ser verdade ser uma reta no MRUV se o gráfico for velocidade em função do tempo. Pessoas, antes que eu possa avançar, isso está claro para vocês? Sim ou não? Sim. Sim? Para mim tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Deixa eu descer então. Eu vou até poluir aqui minha figura, mas tô nem aí não. Vou poluir ela para a gente poder ver aqui. Olha o que ele fala. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida? O Matheus? Oi. São duas etapas, não são? Uhum. A primeira etapa, você há de convir comigo, na primeira etapa, que o movimento é retilíneo uniforme, sim ou não? Sim, sim. E a velocidade não pode mudar, ela é constante. Você concorda comigo? Sim. Tudo bem. Então, peraí. Eu vou fazer um negócio doido aqui, bicho. Eu vou fazer um negócio doido, eu nem sei se é isso. Ele quer o gráfico VD. Eu vou fazer esse gráfico VD agora. Agora, se ele vai dar igual, tá na opção, não sei. Mas tem que ser uma coisa próxima disso. Todo mundo olhando comigo aí. Ele não quer VT, não. VD. Vou fazer o VD agora, então. Todo mundo concorda comigo que nesse gráfico VD, na primeira parte, que o movimento é retilíneo uniforme, a sua velocidade é constante, a velocidade se mantém a mesma. Concorda comigo? Sim ou não, gente? Sim, sim. Então, a primeira parte, todo mundo concorda que é uma coisa parecida com isso? Aham. Opa, tem aqui no chat, deixa eu ver aqui. Opa. Claro, com certeza, Sara, sem dúvida alguma. Pode contar comigo que eu mando sim. Agora, olha só, Matheus. A segunda etapa, que ele pisa no freio, é MRU ou MRUV? MRUV. MRUV. E olha que eu falei para vocês, pessoas. Quando você tem o MRUV e você está no gráfico ST ou no gráfico VD, pessoas, isso é uma reta ou uma curva? Uma curva. Uma curva. Agora vamos ver quem lembra. Olha que eu vou colocar também, vou anotar, pessoas. Olha só. Se você tem, minúsculo, se você tem uma aceleração positiva, vocês não podem esquecer que eu vou falar aqui agora, que eu comentei em aula. Você tem uma curva para cima. Lembram disso, pessoas? Sim ou não? Aham. Se você tem um A negativo, você tem uma curva para onde mesmo? Virado para baixo. Para baixo. Agora, posso perguntar para vocês, então? No momento que você pisa no freio, é uma aceleração positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Se é negativa, você vai ter uma curva maluca para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então, peraí. Eu espero, não sei, que seja uma coisa parecida com isso. Concorda comigo? Sim. Concordo. Meio que uma curva. Não é uma reta, não. É meio que uma curva. Eu acho que tem que ser isso. Agora, olha comigo as opções. Olhem comigo as opções, pessoas. Olha aí. Vocês acham que é a letra A? Não. Não. Eu vou marcar meu gráfico. Por isso que foi até sem querer, Billy. Foi sem querer, mas funcionou, cara. É aquele sem querer que funciona. Aqui meu gráfico. Ó, pessoas, o que se aproxima mais do meu gráfico aí? Letra D. Letra D, pessoas. Letra D. Fala para mim se isso é difícil. Não. Deu para todo Bem mundo. facinho, velho. Deu para todo mundo captar a ideia? Escuta, tem as informações que eu coloquei que vocês não podem esquecer em hipótese alguma. Eu vou repetir aqui agora.
Olha, se você tiver no gráfico VT, MRU, retilíneo uniforme, é uma reta constante. Se você tiver no VT, MRUV, retilíneo uniformemente variado, ou vai ser uma reta subindo que a velocidade está aumentando, ou uma reta descendo que a velocidade diminui. Se eu estou, pessoas, no MRU, ST ou VD, é uma reta também, obrigatoriamente. Agora, se eu estou no MRUV, pessoas, ST e VD, obrigatoriamente tem que ser uma curva. Essa curva pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. Para ela ser voltada para cima, pessoas, aceleração positiva. Para ela ser voltada para baixo, aceleração negativa. Falem comigo, tá claro? Posso ir para a próxima? Pode. Beleza. Com certeza, professor. Vamos lá, então. Aqui, eu fiz diferente, tá? Deixa eu pedir aqui. Você sabe que eu tenho uma auxiliar aqui nas minhas aulas, né? Minha auxiliar é fera. Ô, Lili, manda um segundo link aí pro pessoal aí. Vocês vão receber agora um segundo link, vocês entram nele, tá? Beleza. Tá bom, deixa eu só botar um botão. Beleza. E eu falei que o nível das questões está aumentando. Mas se você concordar comigo, não tem nada de difícil nessas histórias não, tá? Só parece, mas não é não. Vamos lá. Posso começar essa daqui agora? O FRGS. Pode ser? Pode, bora. Então vamos que vamos. Deixa eu ler, então. Deixa eu descer aqui minha telinha. Vamos lá. Um atleta... Chegou para todos, pessoas? Chegou. Aham. Chegou. Você manda para todos eles para mim? Todos Enem que você tiver aí e para Letícia. Todos Enem e Letícia. Então vamos lá então. Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Voltei. Olha lá, vou ler para vocês. Um atleta partindo do repouso. Pessoas, eu vou anotando, né? Eu acho que é importante eu ir anotando, se vocês concordarem, né? Tudo que eu for lendo eu já vou anotando. Vocês concordam comigo que partindo do repouso quer dizer que a sua velocidade inicial vale quanto, gente? 0. 0. Show de bola. Já botei então. Vou continuar. Percorre 100 metros. Vocês concordam comigo que a distância, então, que ele está percorrendo é 100 metros? Que é o D? Sim? Uhum. Então, vamos indo. Em uma pista horizontal retilínea e em 10 segundos. Então, o tempo, pessoal, vou botar aqui o tempo, 10 segundos. Estou anotando tudo, porque de acordo com o que eu for utilizar, a gente vai fazendo. E mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo somente em relação a esse movimento. Pessoas, esses são os dados que vocês estão vendo aí. Agora, olha o que ele fala. Item 1. Vou até botar assim, pessoas, ó. Item 1. Vou botar um tracinho, vou fazer o item 1 aqui mesmo. A velocidade média é 36 km por hora. Gente, alguém lembra para mim como é que calcula a velocidade média? Distância sobre o tempo? Show de bola. Distância sobre o tempo. Até botar assim, ó, distância sobre T. Até adiantei. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quanto que é a distância que ele andou? 100 metros? 100. metros, isso. E o tempo 10 segundos? Uhum. 100 dividido por 10? 10. 10 metros por segundo. Pessoas, como eu quero essa coisa em quilômetros por hora, não sei se vocês lembram, a regra para você botar essa coisa para quilômetros por hora, você multiplica por... 3,6. E quanto que vai dar isso? 36 quilômetros por hora. Fala para mim, afirmativa 1, falsa ou verdadeira? Verdadeiro. Então, deixa eu marcar Verdadeira. ela aqui então como verdadeira. A primeira tá legal. Agora vamos na segunda. Segunda afirmativa. O modo da sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Mateus, eu fiz questão de colocar essa questão. Eu fiz questão, pessoas, porque olha só o que eu vou apresentar para vocês. É um macete. Eu vou falar, não vou colocar, mas é um macete. Toda vez, pessoas, que você tiver somente a velocidade inicial, toda vez que você tiver somente a velocidade inicial e você tem um intuito de determinar a aceleração, você vai usar uma equação chamada equação dos espaços, que ela é reduzida. É um macete, pessoas. Repetindo. Toda vez que você tiver somente a velocidade inicial e o seu intuito é calcular a aceleração,
você vai utilizar a equação dos espaços reduzida. Aí você fala, pô, que merda é essa? Vou colocar aqui, ó, distância é igual. Eu vou escrever com o meu pincel, pessoal. Meu pincel é horrível, mas vai ser melhor para a gente entender. Vamos lá, ó. Opa, o pincel apareceu não. Agora apareceu. Ó, distância igual a 1/2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pessoas, quando que você vai utilizar essa condição? Quando? Quando? Toda vez que você tiver a velocidade inicial e você tem o intuito de calcular a aceleração, você não tem a velocidade final. Se você tivesse a velocidade final e a inicial, é outra situação que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu vou mostrar todas as possibilidades que pode aparecer de movimento variado para determinar a aceleração em condicionais diferentes. Mas grava o que eu falei. Se você tiver a velocidade inicial, somente a velocidade inicial, você não tem a velocidade final, e você deseja calcular a aceleração, você vai usar a equação dos espaços na forma reduzida. Olha no quadro para você, bonitona ela aqui, ó. Distância, meio de AT ao quadrado. Deixa eu perguntar agora para vocês. Quanto que é a distância que ele percorreu, gente? 100. 100, tá lá. Ó, mesmo eu sem mesa digitalizadora, cara, eu tenho uma destreza boa. Vocês